Olá, boa noite. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência no programa Ernesto Responde. Para você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, você pode acompanhar tudo que já foi apresentado pelo nosso programa acessando aqui embaixo uma de nossas playlists. Fique sabendo também que o programa é apresentado no formato podcast. Dá uma olhadinha aqui, digita lá Ernesto Abercor, que você vai encontrar fácil. Está no Spotify, na Amazon Music. Dá uma olhadinha, que é uma outra maneira de você também consumir, de você aprender com o programa Ernesto. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva que eu tenho certeza que você vai adorar. A entrevista é com Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro é consultor, professor, palestrante e escritor, fundador da Strategic Risk Perception, autor do livro Lições do Titanic, sobre riscos e crises para líderes. Lembrando que todos os detalhes do nosso programa, tudo que é comentado, tudo que é colocado aqui no nosso programa, você encontra aqui em nosso descritivo. Essa entrevista também fala sobre diversas curiosidades do Titanic e também de lições que nós podemos absorver para melhorar a performance da gestão empresarial. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Pedro Ribeiro e tenho certeza que vai ser uma entrevista super interessante, porque nós vamos falar sobre o Titanic, né? Que afundou aí, ele vai contar toda a história e ele escreveu um livro super interessante que conta em detalhes toda essa história. E eu tenho certeza que essa conversa que nós vamos ter hoje, ela vai servir muito para você que está administrando a sua empresa, para você que está tocando o seu negócio, na tomada de decisões, nos cuidados que você deve tomar e principalmente a entender que o óbvio nem sempre se torna uma realidade. Pedro, se apresente e vamos falar sobre esse trágico acidente que teve, mas que acho que deve estar servindo de ensinamento para muita gente. Sim. Em primeiro lugar, Ernesto, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você conversando sobre esse tema, né? Que é fundamental para as empresas, né? E muitas vezes menosprezado ou não levado em consideração da forma adequada. Então, é um grande prazer. E como é que surgiu, então, a ideia de escrever um livro sobre esse assunto? Isso é interessante. Esse livro, a ideia, na realidade, ela começou nos anos 90, quando que eu fiz apresentações em Paris, em Londres, sobre o porquê projetos fracassam. Empresas que têm tudo para dar certo são primeira linha e os projetos acabam fracassando. Certo. E muitas vezes são desastres anunciados. Eu fiz essa série de apresentações e a própria NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e principalmente a Academia de Liderança, Engenharia e Projetos da NASA, se interessou pelo tema. Eu, inicialmente, eu achei o tema muito fascinante, porque o Titanic, o caso do Titanic, ele tem aspectos que são comuns a diversos, vamos dizer, falhas em projetos, operações e estratégia das empresas. E ele combina todos esses elementos. É um caso único, fascinante, pois ele combina ele tem todos esses elementos que levam uma empresa ao desastre, ou podem levar uma empresa ao desastre. E com isso eu montei uma palestra, que era parte dos meus workshops, sobre atitudes e comportamentos frente a risco. É um tema que eu estava cada vez mais interessado. A comunicação, saber escutar, a importância da organização, saber escutar, a liderança principalmente, saber
escutar todos os níveis da organização. Porque muitas vezes, uma estatística interessante, que até 90% dos funcionários que estão ligados a um projeto, a um empreendimento, até 90% podem dizer com uma certa antecedência se a coisa está indo para o lado certo. Essa é uma excelente notícia. Ou seja, a organização ela é uma rede, a rede informal da organização é uma fonte fantástica de informação. Isso é uma ótima notícia. As empresas, os empresários têm um radar dentro da própria organização. Só excelente notícia. A má notícia que até 70% dizem que tentam falar, mas acham que não são escutados. Então a gente vê que na empresa acontece muito isso, né, de a diretoria, os executivos não fazerem o que deveria ser feito. Mencione quais foram realmente assim fatos interessantes que estão no livro, que mostram por que o navio afundou, quais foram os detalhes em que o capitão realmente menosprezou a própria tripulação. Como é que foi esse lance? Olha, isso, na realidade, ele começa na construção do próprio Titanic. O Titanic a estratégia foi em resposta a um movimento da concorrência, que lançaram o Lusitânia e o Mauritânia. Certo. E a White Star Line, que seria dona do Titanic, ela se viu numa situação competitiva. Temos que lançar algo novo que faça frente à concorrência. Muito comum nas empresas. E ele resolve vamos fazer o maior navio que o mundo já viu. Um navio mais luxuoso e mais seguro que jamais foi construído. Na realidade, na época, ele foi considerado como o maior objeto móvel já feito pelo ser humano. E o que acontece? O projeto, as melhores empresas participaram do projeto, os melhores especialistas. Não houve, quanto muita gente fala, houve corte de custos, não. O navio foi desenhado com a melhor tecnologia, com a melhor estrutura. Só que, ao longo do projeto, o presidente ele se envolve diretamente, que é uma boa coisa, ele se envolve diretamente no projeto, e ele começa a fazer alterações no projeto original. Já começa aí. Começa a fazer. Ele começa a entrar em conflito com os especialistas, né, com um diretor que era especialista no setor. E o que acontece? Ele queria colocar uma escadaria toda feita à mão, que é uma obra de arte. E o que acontece? Com 6 níveis navio adentro, algo fantástico. E ele tinha uma visão perfeita. O que acontece? Para isso, ele disse, olha, eu tenho que baixar os anteparos à prova d'água do navio. E os engenheiros disseram, não, porque os anteparos têm que ficar no nível projetado para esse é o maior navio. Ele disse, não, o que a legislação fala a respeito? Ele disse, a legislação fala que pode ficar até 3 metros acima d'água. Mas a legislação está defasada, porque a legislação nunca acompanha a tecnologia. A tecnologia está sempre à frente das normas da legislação, e era o caso do Titanic. E o que acontece? Ele disse, não, vamos estar em compliance. Né? E ele resolve reduzir. Era um nível seguro, perfeito, dentro das regras, e foi baixada de maneira que a instalação da escadaria, que era o sonho de luxo o navio tinha piscinas, bibliotecas, era chamado um palácio flutuante. Muito bem, essa passou. Mais à frente, o número de botes salva-vidas. Ele estavam sendo projetados 60 botes salva-vidas a bordo. E o que acontece? Ele diz, são muito botes salva-vidas. Esse é o navio mais seguro do mundo, praticamente inafundável.
nós vamos fazer a divulgação desse navio. E 60 botes salva-vidas, isso vai criar uma tensão entre os passageiros. Vamos cortar isso para 20, porque o que manda a legislação? E disseram, a legislação são 20 botes salva-vidas, na realidade seriam 16. Então, colocamos mais 4. A questão não foi economia com relação aos botes salva-vidas, foi que ele achava que estava atrapalhando a ação de marketing, de lançamento e de toda a divulgação do trabalho de divulgação do Titanic. Nisso, o responsável, ele literalmente pede demissão. Ele fala, olha... Esse, pelo menos, foi mais coerente. Ele tenta convencer, mas não consegue à frente, e várias mudanças começaram a ser feitas. Mais à frente, o rebite que segura as placas do navio foi projetado para um tipo de ferro especial, que era colocado nas juntas das placas de aço. Mais resistentes. E, novamente, por quê? Eles resolveram fazer o Titanic e mais os 2 navios irmãos do Titanic. E todos eles entraram simultaneamente em produção. O estaleiro estava com uma pressão e, como que era uma mão de obra muito especializada, eles começaram a baixar o nível da mão de obra. Não existia material suficiente para atender a demanda, porque ele disse, nós não podemos perder a onda do mercado. E, nesse momento, a pressão de mercado e de lançamento nem pode atrasar um navio, porque as passagens já estavam vendidas para a data agendada. E o que acontece? Eles mudam novamente dentro, qual a pergunta básica? Está em compliance? Não, está, claro, esse é um material em compliance, mas esse não foi o projetado pelo engenheiro, que, muito bem, alteraram os rebites. O impacto dos rebites, o navio afundaria se ele impactasse o iceberg? Sim, mas levaria mais tempo para afundar. Agora eu pergunto a você que está nos ouvindo. Imagina e fica analisando quantas vezes você também agiu da mesma forma que está ocorrendo aqui, que nós estamos ouvindo o Pedro contar sobre as atitudes das pessoas responsáveis pelo projeto que mudaram as condições que deveriam ter sido feitas simplesmente por motivos totalmente desnecessários. Apenas economizar tempo, economizar um pouco talvez de dinheiro, ganhar em alguma coisa. Eu acho que isso que está sendo colocado aqui é uma lição para a gente que tem que tomar decisão todos os dias de ser mais cuidadoso, não é verdade? E um outro ponto foi na data do lançamento. Houve diversos atrasos com o navio e a ideia era não podemos atrasar a data do lançamento. O navio levou 5 anos sendo projetado, planejado e construído. Quanto tempo ele foi testado de teste? 5 anos sendo planejado. Quanto tempo de teste? Imagina? Ele foi testado... 1 ano. Não, foi testado em 7 horas aproximadamente. Por quê? Porque ele teria que estar no porto para o lançamento. Como já havia sido feito um navio anterior, irmão dele, o Olympic, eles disseram, poxa, já testamos para que testar? Vamos cortar o teste. E, apesar do protesto da equipe, os testes para entrar em produção, na realidade, os testes para entrar na viagem inaugural, para a fase de operação,
foram cortados. E ele literalmente deu uma volta no lago, testou um bote salva-vida e já seguiu para o porto. Algumas tinturas, isso é falado até no filme Titanic, que ela disse o cheiro de tinta fresca. Por quê? Porque os passageiros estavam entrando e algumas áreas do navio ainda estavam sendo pintadas. Mas o foco era entrega no prazo. Né? Foco, entrega no prazo a qualquer custo. Muito bem. Chega o dia do embarque, a última verificação. O inspetor de compliance, ele vem a bordo e vai checar o número de botes salva-vidas. Eles tinham todo um processo. E quando verifica, ele fala 20. Mas ele olha e verifica a legislação, são 16. Mas esse é o maior navio que já foi construído. Ele resolve fazer a anotação. Mas ele diz, eu não quero ser aquele que vai parar o Titanic. E meu chefe provavelmente não vai gostar. Como é que se sabe isso? Ele escreveu isso no diário dele e diz, eu não vou falar nada, que afinal ele está em compliance. Quem sou eu? Olha a importância de fazer um diário. Quem sou eu para mudar a legislação ou propor? Não é da minha alçada, é melhor eu ficar calado. E ele escreve isso. Essa carta que ele escreveu, essas anotações, vieram a leilão, foram descobertas há 110 anos depois. Recentemente, foram a leilão e leiloadas por $50 mil essas cartas, que hoje estão na mão de museus e colecionadores. E o que acontece? Novamente, isso tende a acontecer muitas vezes. Será que eu vou falar algo? Eu vou falar sobre esse risco? Eu que vou levantar o problema? E muitas vezes a organização se silencia. Fala um pouquinho sobre o acidente. Quer dizer, o navio vinha vindo, aí recebeu lá um aviso de iceberg, aí qual foi a atitude do comandante? E por que bateu, como bateu, por que afundou? Ok. Essa é uma parte muito interessante. O navio saiu, partiu, sucesso de a mídia da época, foi um sucesso estrondoso, né? Em todos os gente importante, milionários a bordo, né? Alguns simplesmente que não puderam embarcar, mas tinham grandes, o dono do Macy's, senadores, donos de grandes empresas, porque era o maior navio e mais luxuoso navio feito. Contudo, na realidade, o Titanic, uma curiosidade, ele trouxe coisa que nunca tinha sido feito na época. Ele trouxe restaurantes franceses e italianos e montou com o chefe a bordo o restaurante. Então você poderia comer no mesmo restaurante que como estivesse em Paris. Ou seja, luxo total. Mais piscina, bibliotecas. Gente importante. Eles reproduziram a bordo um restaurante parisiense, um café parisiense a bordo. Não, é algo assim que era a notícia do tema. Muito bem, o navio começa a partir, né? Chegaria na quarta-feira em Nova York. O destino sairia da Inglaterra e iria para Nova York, dando paradas na França e depois seguindo a viagem final. E o que acontece? O presidente vai a bordo, e ele conversa com o comandante e diz, olha, eu quero chegar mais cedo em Nova York. Um pouco mais cedo. Vamos testar essas máquinas ao máximo. O comandante, ele coloca que, olha, o navio é a viagem inaugural, é a primeira viagem, né? E disse, mas nós precisamos dar algo à imprensa. E vamos fazer
O Titanic não era considerado por ser mais rápido, porque eles resolveram competir não em velocidade, mas em luxo. Mas mesmo assim ele queria chegar mais rápido Aí que é o presidente Olímpica. da empresa empresa. que construiu o Titanic. Construiu o Titanic, o dono. Dono. E com isso, o comandante acaba acatando, né? Bota a velocidade máxima. Bota a velocidade máxima. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. É uma decisão que eu não vejo assim errada. Errado. E ele acelera o navio, mas começam a chegar avisos de iceberg. Aí é que tá. Vários navios começam a enviar, dizendo que estamos reduzindo a velocidade pelo número de iceberg. Um outro detalhe é que o Instituto Hidrográfico dos Estados Unidos havia enviado uma notificação a todos os comandantes, dizendo que o inverno havia sido muito brando. E com isso os icebergs se deslocariam em latitudes menores em direção ao sul do que historicamente. Leve em consideração que a experiência total até a época, nos últimos 30 anos, os icebergs derretiam antes de chegar a uma determinada latitude. Tanto que já existia uma rota sem problema, que era uma ponte marítima entre a Inglaterra e os Estados Unidos. E o que acontece? O comandante começa a ignorar esses alertas de iceberg. Quer dizer, eles não vão passar. Ele reduziu, usando a experiência anterior, ele muda a rota para um pouco mais abaixo. Ele disse, nós estamos numa área salvo, mas num cenário anterior, mas havia mudado. E a informação, ele não havia dado importância à informação sobre esse deslocamento. O que acontece? Vamos a um outro problema antes do desastre. Então, nós temos o navio acelerando, nós temos icebergs se aproximando, alertas de iceberg ao longo. Muito bem, agora vamos olhar as áreas do navio. Eles tinham uma parceria com a Marconi. A Marconi era o telégrafo, o inventor do telégrafo, e ele tinha um telégrafo mais potente em ação. Na atualidade. Alcançava as diversas áreas. Só que era uma parceria que os operadores de telégrafo não se reportavam ao comandante. Eles tinham uma missão. Por quê? Na época era como o WhatsApp, né? Ou Message da época. Os passageiros, a mensagem era paga. E era um centro de receita. Em outras palavras, as mensagens eram caríssimas. E os passageiros mandavam notícias para a Terra. Contando na viagem. Então. E prioridade dele eram as mensagens. Iceberg não era mensagem, tanto que algumas não era prioritário, porque ele estava cumprindo a função dele. Olha, cada departamento focado na sua função. Seu interesse. A cabine de comando estava focada na velocidade, aumentar a velocidade e chegar de forma mais rápida. Então, nós temos aqui eles focados em mensagens. E algumas mensagens de iceberg não chegaram ao comando, porque eles disseram, nós não temos tempo, que nós estamos enviando mensagens financeiras e comerciais. Não é importante. Que era a meta principal deles. Então, olha lá, se nós olharmos, fizéssemos uma auditoria, em cada departamento dentro do, vamos chamar assim, do Titanic, todos estavam, né, cumprindo as suas metas, fazendo a sua parte. Mas cada um fazendo a sua parte. Vamos agora ao próximo, ao telégrafo, ao observador do cesto da Gávea. É o indivíduo que fica... O que é o cesto da Gávea? O cesto da Gávea é aquela cesta, literalmente, que fica cesto. no... O cesto é o cesto da Gávea. Ele fica no topo do mastro navio. E você tem do navio, e você tem lá um observador que fica com binóculos, ou algumas vezes não é necessário binóculo,
olhando à frente para dar o alerta. O alerta era na campainha. Naquela época não existia GPS, não existia alarme. E o que acontece? Eles ficam, o objetivo deles simplesmente era observar. Só que, naquela viagem, eles estavam sem... outro detalhe. A noite estava sem lua. Né? Escuro. Noite sem lua acontece um fato marítimo interessante, porque se você não tem... O mar estava calmo, todos os passageiros mencionavam, como se fosse um vidro, exatamente, um pavimento. E o que acontece? Um lago. E, ao mesmo tempo, sem luz. Ou seja, uma das coisas que auxilia a identificar icebergs é a água quebrando no iceberg, que forma as espumas, e a iluminação. À noite estava uma escuridão total. Muitas vezes também os passageiros observaram, tinham até levado isso em consideração. Poxa, nós estamos em alta velocidade, sabemos que em alta velocidade só que está escuro, e não está. E a temperatura estava abaixo de zero. E o que acontece? Temperatura abaixo de zero. Né? Se alguém pular na água, morreria de hipotermia em alguns minutos. E o que acontece? E foi o que aconteceu, né? Nós estamos a alta velocidade, o navio está avançando, icebergs na área, e os operadores do cesto da Gávea falam com imediato, dizendo, olha, nós precisamos de binóculos, nós estamos sem binóculos. E olhar com vento à frente, sem a proteção, não que o binóculo vá identificar o iceberg, mas ele tem que ser visto a olho nu, mas você olha e confirma. E se não houvesse confirmação, ele tenta avisar a cabine de comando, mas a cabine de comando, você tem certeza que tem iceberg à frente? Ele disse, não. Ele disse, porque eu estou sem binóculo para confirmação. Ele disse, então nós não paramos. Então ele continua. Outro detalhe assim incrível. Pequeno. Ele pede à equipe, aos oficiais a bordo, se alguém poderia emprestar um binóculo para ele, onde que estaria o binóculo? O pessoal disse, não, olha... Não precisa de binóculo. Não precisa de binóculo, que em algumas situações você realmente não precisa. Mas eles estavam acostumados a utilizar a ferramenta. E ficam sem binóculo. O detalhe do binóculo que vem a chave. Por que não encontraram o binóculo? Porque houve uma troca de comando de última hora e o imediato ele teve que descer no porto para que um novo imediato subisse, porque era alguém já conhecido do comandante. E ele desce e na pressa ele leva a chave no bolso. Mas era uma chave pequena, uma chave de gaveta de armário. E ninguém tomou a iniciativa de abrir a gaveta do armário, arrombar aquela gaveta que fosse para pegar o binóculo e nem emprestar um binóculo para o vigia. Então foi passado ao vigia, olha, fica aí, resolve o seu problema. Sem binóculo. Né? Afinal, você não é capaz de fazer isso? Né? Olha... De sempre. Com voz assertiva, é fácil, faz. E muito bem, o responsável, ele fica lá sem binóculos. Então nós temos a área de observação, está sem binóculos, a área de comando, ela para simplesmente se tiver confirmação, mas o pessoal não pode confirmar o iceberg, e a mensagens de iceberg está dando prioridade a mensagens pagas, porque virou um centro de receita. Se você olhar individualmente, cada um está tentando fazer a sua parte, ou dentro da parte, cumprindo a sua meta individualmente. Mas o conjunto para observar isso, e o comandante acredita que, baseado numa informação antiga, quer dizer, não antiga não, mas 30 anos de experiência, sempre foi feito assim. Isso nunca aconteceu antes. Tá? E o que acontece... segue, nós estamos agora a minutos já
do iceberg que estava... Um navio, o Califórnia, ele para porque ele se deparou já com um cinturão de gelo. E ele liga para o Titanic dizendo, olha, estou parado aqui. Ele recebeu essa informação. E ele estava à frente. Estava lá. Ele já estava perto do iceberg. Não tem. Paramos aqui. E ela alertou diversos navios, que vários navios já estavam parados. Certo. E quando essa mensagem chega ao Titanic, tinha acontecido algo. O telégrafo havia quebrado e eles estavam com um backlog. E o que acontece? E estavam descartando todas as mensagens. Quando entra no telégrafo, a mensagem do navio, olha, estamos parados aqui por causa de um iceberg. Seria interessante nós estamos enviando esse alerta a todos os navios. Sabe qual foi a resposta da equipe responsável por enviar as mensagens? Diz, pare de enviar mensagem, que nós estamos trabalhando. Ou seja, né? Nós estamos fazendo coisa mais importante. Mais importante. Do ponto de vista deles, na visão, eles estavam. Aquilo já viu essas situações num escritório, muitas vezes, que um departamento vai pedir auxílio ao outro. Exato. E diz, não, isso não é prioridade para mim. Eu estou fazendo outra coisa. Não, eu tenho outras prioridades. E cada um com as suas prioridades. E nós estamos avançando à frente, e até que finalmente, mesmo sem binóculo, o vigia do cesto da gávea, ele observa o iceberg e diz, estou vendo, ele toca iceberg à frente, e só que ele só consegue identificar, devido às condições climáticas, outro detalhe também, com excesso de frio, você cria no mar uma diferença de temperatura que cria uma espécie de ilusão de ótica. Tá. E fica mais difícil ainda, e já havia sido alertado pelo Instituto Hidrográfico. E o que acontece? Mas finalmente ele só vai detectar isso aproximadamente a uns 30 segundos do impacto. Então ele vê o iceberg. Ele vê o iceberg. Bota o pé no freio. Ele passa a mensagem e desvia. Eles conseguiram desviar, mas só que passaram de raspão. Um outro detalhe, o que acontece? Eles passaram de raspão. Puxa, todo mundo foi aquele alívio. Escutaram ruído. Algumas áreas do navio não escutaram ruídos nenhum. E o que acontece? Todos festejando. Puxa, que bom, passamos. As pessoas até brincaram que caiu pedaços de iceberg no navio. O pessoal jogou uma bola e aquela coisa toda. Só que houve um rompimento maior. Rompimento. Né? Se lembra dos rebites? Que botaram um rebite de menor qualidade? Lembro. Se os rebites tivessem sido de maior qualidade, o que acontece? Como originalmente previsto pelos engenheiros, a pancada ainda iria avançar, mas não tanto. As aberturas não seriam tanto. Certo. A água não entraria na velocidade que entrou. Mas como os rebites eram inadequados, a resistência foi menor, entrou mais água. Mas nós temos os compartimentos à prova d'água. É dividido, né? Pode demorar até tantas horas. Mas o que havia acontecido com os anteparos à prova d'água? Rebaixados. Você lembra que eles tinham sido rebaixados para a construção? Para a construção da escada. Da escada. Então, nesse momento, nós temos dois fatores, rebites fracos o que teria sido evitado com ou mantivesse a original. Muito bem, com isso, a água entra, eles chamam o engenheiro, foi o segundo engenheiro que manteve, estava dentro do próprio navio, eles tinham uma equipe de qualidade, e ele pede para calcular quanto tempo o navio teria. E ele diz, olha, o navio vai afundar em 2 horas. Nossa, imaginou? 2 horas.
e verificar o próximo transporte, porque os navios todos passavam. Essa era uma premissa de não precisar usar botes salva-vidas tantos, porque aquilo era como se fosse uma ponte marítima. Tinha navios passando a toda hora. Eles disseram, não, o próximo navio está a 5 horas de distância. Que é já um tempo insuficiente para a pessoa cair na água. De 2 horas. E por que eles levaram tanto tempo e não tinham navios passando? Os icebergs. Os navios estavam parados por causa do iceberg, que o Titanic não parou, ou tinham reduzido a velocidade. Você veja que é realmente um conjunto de acontecimentos, né? E que um só, ou até muitos deles só, não causariam todas essas mortes. E praticamente morreu todo mundo, né? Na realidade, se salvaram, o número de pessoas que salvaram, morreram 1.500 pessoas. Salvaram 700 pessoas. E como é que esses se salvaram? Eles salvaram por um outro detalhe. Agora vamos lá. Lembra que o bote salva-vidas, o número foi reduzido? Tanto que, vamos aí que inicia a crise. Antes nós tínhamos o risco. O risco, até bater no iceberg, você tinha uma situação de risco que você poderia ter prevenido de alguma forma, diminuído a velocidade, feito diversas medidas. Mas após a colisão, você tem uma situação de crise. E qual é a situação de crise? Você tem, o navio afundará em 2 horas, você tem 2.000 passageiros a bordo, 2.200 passageiros a bordo. 16 botes. Agora 16 botes e 4 botes auxiliares, o total de 20, que não daria para todos os botes salva-vidas. Olha só que interessante, todas as pessoas. Então você tem menos botes salva-vidas, né? E 2 horas, e o próximo navio está a 5 horas de distância. O capitão entra em choque. Literalmente, ele fala, não, e o engenheiro fala a bordo, é matematicamente preciso. A taxa de entrada que está maior, por causa dos rebites e o rebaixamento, que agora a água passava de um compartimento para o outro, e inundando o navio. E o capitão se salvou? Não. O capitão, na realidade, ele ficou apático e começou algo interessante. Vamos lá agora no desembarque, nos botes salva-vidas. Ele levou quase 30 minutos sem dar as instruções de bote salva-vidas. Ele estava literalmente em choque. E o que acontece, o pessoal pergunta, podemos já embarcar os passageiros? E ele disse sim, mulheres, aí perguntaram, mulheres e crianças primeiro? Mulheres, crianças. Sim, só que foi entendido, olha a comunicação, do lado do navio, a equipe que trabalhou do lado do navio entendeu mulheres e crianças primeiro. E a outra, somente mulheres e crianças. Então, por exemplo, se tivesse homens, eles não embarcavam, mesmo com os botes salva-vidas vazios. O outro detalhe, os botes salva-vidas, eles tinham capacidade para 70 pessoas. Eram os botes inovadores. Só que a equipe que desenhou os botes, a pressa foi tão grande que a equipe que desenhou os botes e projetou os botes não conversou com o pessoal da operação. Então, a equipe literalmente de bordo, a bordo, não tinha noção de quantos cabiam. Então, usaram a experiência anterior, que é aproximadamente 40 pessoas. Então, vários botes salva-vidas saíram com menos pessoas. Alguns saíram com 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Outro detalhe, o navio não era inafundável, não era popularmente conhecido como inafundável. Vários passageiros disseram, não, isso é um exercício e nós não vamos, esse navio não vai afundar nunca. E, na realidade, continuaram a bordo. Continuaram a bordo. É interessante. Outro detalhe, como que esse era um navio praticamente inafundável, aí vários membros da equipe eram trabalhadores de hotel. E o que acontece? Eles tinham pouca experiência e não havia... Lembra que o treino foi cortado? Eles não tinham experiência, principalmente que ele era um novo bote salva-vidas.
e eles não tinham experiência no manuseio. Ou seja, o tempo foi caótico, o embarque foi caótico, né? E somente 700 passageiros conseguiram E no embarcar. fim, principalmente os homens, o capitão e a tripulação, eles ficaram no navio enquanto o navio afundava. Sim, menos o dono da empresa. O dono da empresa. O dono. O dono, ele acabou sendo criticado por causa da época, a ética da época, principalmente ele, que havia defendido o corte dos números dos botes salva-vidas. Ele conseguiu embarcar. Né? Na realidade, ele foi para o lado que homens poderiam embarcar. Só que alguns, por exemplo, o dono do Macy's, se recusou a embarcar. É uma situação interessante, né? Quer dizer, alguns homens, talvez, viram o bote saindo vazio. Isso, E aí falaram assim, bom, tá vazio mesmo, vou lá e... Foi lá. E num lado, um dos lados, se você tivesse de um lado ou do outro, aumentava a probabilidade de sobrevivência. Eles estavam aceitando. E o que acontece? E o navio afundou em 2 horas e 40 minutos. E o pessoal que pulou na água também morreu. Morreu. E os botes que saíram, os mesmos vazios, ficaram com receio de voltar. Houve uma discussão interna, porque disse, senão nós vamos naufragar tudo. Naufragar junto com o navio. E foi uma tragédia incalculável, né, que poderia ter sido evitado. Essa foi uma das conclusões, inclusive, do próprio inquérito. Foram feitos inquéritos no Senado norte-americano e, por incrível que pareça, nós vemos 110 anos atrás, uma das conclusões foram: o Titanic afundou não por uma questão técnica, mas por falha da liderança, falha de saber escutar a própria equipe, falha de comunicação nos diversos níveis e excesso de autoconfiança. Tanto que numa das declarações de ser uma pena, um profissional tão qualificado, com tanta experiência, né, o excesso de autoconfiança acabou sendo um dos elementos dessa... E hoje a gente vê, né, muitos cursos de liderança, livros também, mas eu acho que poucos abordam de uma forma tão marcante esse aspecto, né, de liderança e de você realmente ser cuidadoso, como o livro aqui do Pedro sobre lições do Titanic. Você esteve na NASA também falando sobre o livro? Como é que foi isso? Sim, esse foi algo bastante interessante. A Academia de Liderança, Engenharia e Projetos da NASA, imagina, a mesma que é responsável pelo treinamento das equipes que estão em programas de Marte, a Lua, as equipes, os treinamentos gerenciais, técnicos, feito, exatamente, é feito muito mais delicado. Né? Eles periodicamente, eles fizeram durante um determinado período várias reuniões anuais que eu participava, a convite deles, onde discutem lições aprendidas, situações que passam despercebidas e, no entanto, são importantes. Eu fiz uma apresentação para eles em 2007 sobre surpresas previsíveis. Quer dizer, surpresas previsíveis é aquela que a alta administração é a última a saber, mas os corredores já sabiam, dizendo, esse projeto não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. Então, eles se interessaram pelo tema, eu desenvolvi até uma ferramenta que eles publicaram na área de excelência deles, faz parte do acervo deles e que está aí no livro, faz parte do apêndice do livro. Artigos publicados pela Academia de Liderança da NASA. Que é como essas diferenças de percepção entre a liderança e a equipe, e nos diversos níveis hierárquicos. Certo. Se por acaso a liderança vai estar tudo certo e uma equipe acha que vai ser um desastre anunciado, existe um problema. Existe uma oportunidade de melhoria de comunicação. Certo. Sobre esse tema, eu comecei a verificar o Titanic e vi que era... E, como eu disse, eu já estava fazendo apresentações
A ABM havia se interessado pelo livro e fez o lançamento do livro, inclusive a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, e uma série de palestras. A NASA acabou se interessando e eu fiz essa apresentação. Foi um mini workshop, porque na realidade é um mão na massa em que eu utilizo storytelling. A NASA também se interessou porque ela utiliza storytelling. E é um caso que, quando você escuta, fala, o que o Titanic tem a ver? Você imagina só, se você pensar, o que a Titanic tem a ver com a NASA? A NASA está enviando, e isso, as pessoas, quando entraram, né? Você imagina, quando que eu fui fazer a apresentação na NASA, quase que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Falando para uma série de engenheiros que estão levando o homem à Lua. Mas é uma situação, né? De alto risco. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Um analista que havia trabalhado no caso da Colômbia, que houve alertas. E ele ele disse sobre o dilema de você querer alertar e a alta liderança não escutar, porque eles tentam avisar do desastre. No caso da Challenger, houve a mesma coisa. Depois da palestra, quando que eu falei sobre o diretor que tentou falar, ele, na realidade, esse diretor do Titanic, ele foi convocado, né, quando houve do desastre. E perguntaram a ele, por que você não insistiu em alertar? Ele disse, eu deveria ter insistido em me fazer escutar. Então, a importância dos diversos níveis hierárquicos para, muitas vezes, eu já falei, agora não. A importância de se fazer escutar. Porque muitas vezes a liderança está focada em diversos outros aspectos. E um pequeno detalhe que é domínio de um determinado aspecto é essa comunicação. E esse workshop ele lida com isso, essas diferenças. A NASA achou sensacional. O workshop, a palestra lá foi um sucesso. E eles pediram para eu escrever um artigo. Também eu apresentei lá o livro, né? Não tem edição em inglês, mas eles pediram para eu publicar na revista de excelência deles, que são Academia de Liderança e Excelência em Engenharia e Projetos. E eu achei muito interessante. Agora, como consideração final, nós temos aqui ouvintes que a maior parte são gestores de pequenas empresas, de negócios que não oferecem tanto risco. Então, eles realmente não são tão cuidadosos. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso ao atravessar uma rua, ao andar na calçada. Quais são assim as considerações finais que você daria aos nossos ouvintes no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Eu acordo de manhã, visto minha roupa, vou pegar meu carro, vou andar num trânsito aí, tem riscos. Como é que a gente deve, vamos dizer assim, colocar a nossa cabeça em funcionamento? Quer dizer, deve ter constantemente um alerta aqui em cima, um sinal vermelho? Esse alerta, e principalmente você mencionou, por exemplo, numa empresa pequena, mesmo numa empresa pequena, isso não escolhe tamanho de empresa. Interessante. Exato. Nas empresas maiores, mas eu vejo e dou treinamento, inclusive, para empresas menores, e esses tipos de problemas acontecem. Então, muitas vezes, melhorar essa comunicação. Porque nós, quando falamos sobre risco tem uma conotação negativa. Acho que é melhor falar assim, seja cuidadoso. Então, nós não queremos fazer. Muitas vezes, por exemplo, você tem o que se chama amortização, atenuação do risco. Um indivíduo, na base, um analista fala, esse problema vai dar errado, isso aqui vai dar. Aí chega o supervisor dele e chega e fala, poxa, você não é capaz de resolver isso? Então coloca outra pessoa. Diz, não, chefe, eu vou resolver. E ele tenta resolver. Aí o supervisor, ele encontra com o gerente e o gerente fala, como é que está lá aquela situação? O problema está tudo sob controle. Eu já dei um aperto lá no pessoal e ele está fazendo isso. Quando ele se encontra com o presidente, como é que está o problema X? Tudo resolvido, está tranquilo. E às 5 horas da tarde de sexta-feira,
normalmente que acontece uma convergência para isso, o presidente da empresa recebe que deu um problema. E essa notícia não chegou a ele. Então, mesmo para pequenas empresas, escute. Eu fiz um workshop para uma empresa familiar e o pessoal tinha receio de falar com o líder. Não por medo, mas por respeito. Então, ele falava e as pessoas se calavam e ficavam em silêncio. E o que acontece? Eu falei com ele e disse, e é uma empresa de sucesso, pequena, familiar, e ele disse, olha, eu vou fazer um workshop, mas no primeiro você não vai participar. Ele disse, por quê? Porque as pessoas olham para você e ficam esperando o que você vai dizer. Então, ele acabava não escutando, porque ele é um indivíduo extremamente inteligente, rápido e tudo mais, e ele acabava ofuscando a equipe. Então, trabalhar isso, aprender a escutar, né? Escutar. Muitos alertas passam no dia a dia da organização. E você saber escutar... Eu tenho um recado assim, eu falo, já conferiu? Já. Confere outra vez. Acho que essa é uma mensagem que mostra como a gente deve ser cuidadoso, né? E da forma como você passa, muitas vezes, por exemplo, alguns executivos que participam do workshop, às vezes, alguns relatos, uma organização está avaliando o risco de um determinado projeto. E esse executivo ele entra na sala, fala, pessoal, esse projeto é fundamental, hein? Para o nosso, eu confio em vocês, né? Eu confio em vocês e na entrega desse projeto. Isso é um projeto simples, não é? Aí pergunta um outro. Vocês estão vendo risco? Eu não vejo risco nenhum até agora. Alguém viu risco nisso? Aí todo mundo, não, chefe, não, nós aqui conseguimos. Isso é tranquilo. Muito bem. Ele diz, excelente. Né? Aí ele sai. Aí o pessoal vai tomar um cafezinho. Quando vai tomar o cafezinho, o que acontece no cafezinho? O pessoal fala, gente, nossa, esse projeto vai ser complicado. Como é que nós vamos resolver isso? E dependendo da situação, o indivíduo... assertividade excessiva, muitos executivos, muitas vezes, eles pensam em como é que eu vou incentivar a equipe. E, na realidade, eles estão silenciando, porque falar sobre riscos, a comunicação de riscos é completamente diferente. Tem a visão negativa. Eu tenho um treinamento voltado somente para como falar sobre riscos sem parecer... Fala um pouco sobre o seu treinamento e também onde a pessoa pode adquirir esse livro. Esse livro, na realidade, ele foi montado, ele foi estruturado como parte do workshop, das palestras do workshop. Então, houve lançamentos periódicos, ele foi esgotado completamente, diversas edições dele na Amazon e em outros lugares. E o que acontece? E eu tenho usado ele em workshop e somente em alguns eventos. Por exemplo, se algum do seu público interessar, eu satisfeito em acessar, entre em contato no @lições do Titanic, né? O hashtag lições do Titanic e encontro. E manda uma mensagem ou no site www.riskperceptions.com.br. Mas é algo fantástico. Isso gera uma fascinação tão grande que uma empresa de eventos desenvolveu um evento onde que o workshop é feito na Irlanda, em Belfast, porque eu estive para a pesquisa do livro. Eu olhei não somente os documentos históricos, mas como que eu viajei o lugar onde foi construído. E o workshop é feito no local onde foi planejado o Titanic, na sala executiva, onde foram tomadas todas as decisões do rebaixamento. Bem, falando em livro, então, queria lhe presentear com Dicas de Como Chegar Lá, que é um livro também que a gente procura também enaltecer esse ponto de ser cuidadoso,
de pensar duas vezes antes de tomar uma decisão, enfim, não fazer as coisas à rebelião. Interessante, muito interessante. Dicas de como Ernesto. chegar lá. Conta a história da Olha, SIGA, que virou Microsiga, hoje é a TOTUS, puxa, do RP Flex. muito obrigado. Os 10 princípios de qualidade de vida. Excelente. E um livro que eu escrevi para o meu pai. Ele era fotógrafo, fazia fotos de São Paulo, Fotolabor, Ben Herberhorn. Tem bastante fotos Olha, da cidade de São Paulo. histórico. Olha, Ernesto. Da década de 50 e 60. Obrigado. E, puxa, Tem fotos industriais também, fotos de produtos. E da vinda dele para o Brasil, em 1937. excelente. Ele veio de navio. Olha, Mas o navio, naquela época ainda, não afundou. Muito obrigado, Pedro. olha, obrigado. E esse é o teu livro também. É um grande prazer. Olha, muito obrigado. Excelente entrevista, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado, que ela tenha sido útil. Deixe o seu like, compartilhe também o nosso programa. Mais uma vez, obrigadíssimo pela sua audiência e até a próxima semana.